Boa noite a todos aqueles que se encontram aqui na Casa de Deus e também àqueles que nos seguem através da internet. Certamente que o nosso coração está muito grato, estamos jubilosos, porque podemos dizer, e estamos às portas de um novo ano, até aqui nos ajudou o Senhor. E este Senhor que nos ajudou até aqui continuará a cuidar de cada um de nós. Por isso, a nossa gratidão imensa, porque servimos realmente um Deus de bênçãos, um Deus que não abandona os seus filhos e que sempre está ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. A mensagem que vos trago esta noite, que gostaria de partilhar convosco esta noite, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que traz poder e força à nossa vida, porque nos vai ajudar a refletir certamente aquilo que faz a diferença na nossa vida nos momentos de crise e também aquilo que é necessário na nossa vida para que possamos um dia entrar na Canaã celestial. Vamos refletir sobre um texto que encontramos no livro de Números, no capítulo 13. Podeis abrir as vossas Bíblias, por favor, em Números, no capítulo 13. Mas antes ainda de começarmos a refletir sobre estes versículos, gostaria de partilhar convosco uma história que vai, de alguma forma, ilustrar também a mensagem. E a história diz assim: um menino perguntou ao seu pai: qual é o tamanho de Deus? E o pai, ao olhar para o céu naquele momento, porque passeava com o seu filho, avistou um avião e perguntou ao filho: qual é o tamanho que tem aquele avião? O menino respondeu: pequeno, pai, quase que não dá para o ver. O pai então levou o filho a um aeroporto, aproximou-se de um avião e agora perguntou-lhe: e agora, qual é o tamanho deste avião? O menino respondeu: este é enorme, é muito grande. O pai, então, procurando dar uma lição espiritual ao seu filho, respondeu: assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância a que tu estiveres dele. Quanto mais perto de Deus tu estiveres, maior ele será na tua vida. E sem dúvida que esta história vai ilustrar um episódio do povo de Israel que encontramos aqui no livro de Números e no capítulo 13. E contextualizando um pouco a situação do povo de Israel, este povo encontrava-se às portas de Canaã. Encontravam-se na fronteira da terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. O povo estava acampado num lugar que se chamava Cádiz, que ficava a sul precisamente desta terra de Canaã. Então o povo vai propor a Moisés que possa enviar homens para espiar esta terra, para trazer informações militares e também examinar a própria terra, trazer informações. E Moisés vai levar a questão ao Senhor. E Deus vai precisamente instruí-lo a seguir em frente. E podemos ler então, no versículo 1 do capítulo 13, disse o Senhor a Moisés. Versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E depois os versículos que se seguem, vamos encontrar os nomes destes homens que foram escolhidos para ir então espiar a terra de Canaã. E no versículo 17 podemos então ler: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Verso 18: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Verso 19: e qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas? Verso 20: também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo, disse Moisés a estes 12 homens, e trazei o fruto da terra. E assim subiram estes 12 espias a espiarem a terra de Canaã. Saber, como acabámos de ler nos versículos, se era uma terra boa ou má, se era fértil ou estéril, se realmente o povo era forte,
se era fraco, se era numeroso ou não. E ao fim de 40 dias, estes 12 homens vão voltar. Podemos ler isso no verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, estes 12 homens, o que queriam dizer é que era verdade aquilo que Deus tinha dito. A terra era realmente como Deus a tinha descrito. Porque se recuarmos um pouquinho na história, ao livro de Êxodo e no capítulo 3, onde Deus se encontra com Moisés na sarça ardente, nesse verso 8, Deus tinha dito a Moisés: por isso desci, a fim de livrá-lo, estamos a falar do povo de Israel, da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, portanto, o povo de Israel, daquela terra do Egito a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Portanto, Deus já tinha descrito esta terra de Canaã. E esta expressão, que mana leite e mel, é uma expressão que é muito utilizada nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, e que designava uma terra que era fértil. Portanto, mana leite e mel designava a fertilidade da terra, a abundância da terra. Portanto, a terra era boa, diziam os espias, a terra era fértil, o fruto desta terra eles trouxeram para mostrar como realmente a terra era boa, as qualidades da mesma, e trouxeram um cacho de uvas que era tão grande que tinha que ser transportado por 2 homens. Também trouxeram romãs, também trouxeram figos, que ali havia com abundância. Até aqui tudo bem, no relatório que os espias comunicavam ao povo e a Moisés. O povo estava muito entusiasmado e queria subir sem demora para poder conquistar a terra de Canaã e para poder possuir aquela terra. Mas, a partir do verso 28, nós vamos reparar que não todos os espias, 10 dos 12 espias, vão exagerar nas dificuldades e nos problemas que os israelitas teriam pela frente caso realmente eles avançassem para conquistar esta terra de Canaã. Podemos então ler no verso 28, portanto, continuamos com o relatório destes 10 espias, em que eles vão dizer: o povo, porém, que habita nesta terra é um povo poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Ora, os filhos de Anak eram um grupo de cananeus que eram conhecidos, eram famosos pela sua estatura. Portanto, eram homens grandes, eram homens gigantes. E, no fundo, o que estes 10 espias estavam a dizer, a relatar ao povo, é que os habitantes desta terra de Canaã eram fortes, as cidades eram moradas, os gigantes viviam naquela terra, ou seja, por outras palavras, é impossível vencer aquele povo, é impossível conquistar aquela terra e possuir a terra de Canaã. Parece que estes 10 espias se esqueceram do poder do seu Deus. Esqueceram-se como Deus os tinha libertado do exército de Faraó do Egito. Esqueceram-se como Deus tinha aberto caminho pelo Mar Vermelho. Esqueceram-se o tamanho do seu Deus, que era o Deus dos impossíveis, e esqueceram-se da promessa do seu Deus, porque Deus tinha prometido aquela terra aos filhos de Israel. Quando iniciamos a leitura no capítulo 13, no verso 2, dizia, quando Deus falou com Moisés, a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus confirmava a promessa que esta terra seria deles. Então, por um lado, Deus disse, a terra será vossa, mas estes 10 espias, com o seu relatório até ao momento, diziam, a terra é boa, mas esqueçam, não é para nós. O povo que habita nesta terra é muito mais forte do que nós. A terra não será nossa, é impossível possuir a terra. E se neste momento, pegando na historinha do início da mensagem, para ilustrar um pouco este episódio da vida do povo de Israel,
Se neste momento nós perguntássemos a qualquer um daqueles 10 espias qual era o tamanho do seu Deus, certamente que a sua resposta seria como a daquele menino ao ver aquele avião ao longe, pequeno, muito pequeno, quase que não dá para o vermos. E porquê? Porquê é que estes 10 espias não conseguiam ter uma visão de Deus? Porque eles estavam focados nas muralhas de Canaã. Porque eles estavam focados nos gigantes de Canaã. No fundo, eles estavam focados neles próprios, na sua própria força. E sim, na sua própria força era impossível conquistar a terra de Canaã. Porque sem Deus, e em João 5 nós podemos ler isso, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Mas também sabemos, e está escrito em Filipenses 4, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se continuarmos ainda a ouvir a voz destes espias, a ler o seu relatório, no versículo 30, eles continuavam a dizer... primeiro no versículo 30, em que Caleb vem em defesa do nosso Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb é interessante nós repararmos que ele não vem contrapor aquilo que os 10 espias tinham dito. Os muros eram altos? Sim. Os cananeus eram fortes? Sim. Havia ali gigantes? Havia. Caleb tinha visto os mesmos problemas que aqueles 10 espias. No entanto, Caleb, o servo de Deus, confiava na promessa de que Deus lhes daria a terra de Canaã. O povo de Israel só precisava de tomar posse daquilo que já era seu, daquilo que Deus já lhes tinha dado, daquilo que Deus lhes tinha prometido. E por isso Caleb vai erguer a sua voz em defesa de Deus. E subamos e possuamos a terra. Mas no verso 31 agora, continuamos então a acompanhar o relatório dos 10 espias e eles vão dizer: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E no verso 32, eles vão dizer: esta é terra que devora os seus moradores. Interessante, porque esta expressão, terra que devora os seus moradores, designava uma terra onde não se podia habitar, uma terra que era estéril, onde não se podia viver. E isto era uma mentira, porque os 10 espias já tinham dito anteriormente que a terra era fértil, que a terra era próspera, trouxeram até o fruto para provar as qualidades daquela terra. Portanto, estes 10 espias vão usar de contradição, vão usar de exagero para se oporem a Caleb, ao servo de Deus, e por sua vez se oporem ao próprio Deus, à vontade de Deus. E assim vão desanimar o povo de Israel a seguir aquilo que diz um assim, diz o Senhor, e aceitar o desafio que Deus tinha colocado ao povo de Israel. No verso 33, podemos ainda ler, eles insistem, portanto, no seu relatório: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E é interessante que quando a falta de confiança que o homem tem em Deus faz ter uma imagem insignificante dele mesmo. Quando temos falta de confiança no nosso Deus, acabamos por ter uma imagem insignificante de nós mesmos. Porque perdemos de vista o foco, a visão, o sonho, o objetivo que Deus tem para cada um dos seus filhos, para a nossa vida. Como pode alguém ser do tamanho de um gafanhoto diante de outra pessoa, mesmo que esta seja um gigante? E a resposta nós a encontramos em Provérbios 23, 7. É um provérbio conhecido, em que o sábio Salomão diz, ou Deus através de Salomão diz: o homem é o que são os seus pensamentos. E sem dúvida que estes 10 espias eram o que estava no seu pensamento. E se pensarmos em Davi, por exemplo, quando confrontou o gigante Golias, ser um gafanhoto não foi certamente o pensamento de Davi. Qual foi o pensamento de Davi perante aquele gigante Golias? Eu venho a ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Este foi o pensamento de Davi. O homem é o que são os seus pensamentos. O homem é aquilo em que ele pensa. É interessante este versículo. Então, o que nós devemos colocar no nosso pensamento, o que nós devemos pensar, o que nós devemos contemplar. E em Filipenses 4, 8, um versículo que também nós conhecemos muito bem, Deus, através de Paulo, diz o que é que deve estar no nosso pensamento e no nosso coração. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, se no nosso pensamento nós tivermos estas qualidades, pensarmos nestas qualidades do nosso Deus, contemplarmos o nosso Deus, certamente iremos refletir o seu caráter. Continuando a história do povo de Israel, neste episódio dos 12 espias, vamos agora para o capítulo 14. E no verso 6 nós podemos ler que Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, servos de Deus, diríamos um remanescente deste grupo, no verso 6 diz que Josué e Caleb, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, como sinal de pesar e indignação, pelo relatório daqueles 10 homens e também pela escolha do povo que seguir o relatório daqueles homens em vez da opinião de Caleb. No verso 7 diz, 14:7, e falaram a toda a congregação, Josué e Caleb, dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8 continua Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temeis este povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb ficaram do lado de Deus. E é interessante nós refletirmos neste aspecto, e no fundo é o objetivo desta meditação. Porque os 12 espias aparentemente eram iguais. Eles eram os príncipes de cada tribo, chefes de cada tribo, as cabeças de cada tribo. Portanto, aparentemente estes 12 homens que foram escolhidos como sendo o melhor dos melhores, eles eram iguais em força, em inteligência, aparentemente iguais em força, em inteligência, em oportunidades. Aparentemente também estes 12 homens tinham o mesmo Deus, tinham a mesma doutrina, tinham a mesma religião, tinham os mesmos mandamentos e tinham a mesma promessa. No entanto, 10 dos 12 vão trazer ao povo palavras de descrença, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de pessimismo, palavras de covardia. Vão trazer ao povo um Deus pequeno, um Deus mais pequeno que as muralhas de Canaã, um Deus mais pequeno que os gigantes de Canaã. Mas 2 dos 12, Josué e Caleb, servos de Deus, do Deus Altíssimo, vão trazer ao povo palavras diferentes. Palavras de fé, palavras de confiança, palavras de certeza, palavras de vitória. E vão trazer ao povo um Deus grande, um Deus poderoso, o Deus dos impossíveis, o Deus que cumpre as suas promessas. E a pergunta é, e a reflexão para cada um de nós é: onde é que está a diferença? Porquê a diferença neste grupo? E poderíamos dizer, de acordo com a historinha que introduziu a mensagem, a distância a que cada um deles se encontrava do seu Deus. A distância a que cada um de nós se encontra de Deus. 10 dos 12 estavam longe de Deus. Serviam um Deus pequeno. Mas 2 dos 12 estavam perto. Tinham uma intimidade e um relacionamento com Deus que fazia com que Ele fosse grande na sua vida,
fosse um Deus forte e poderoso. Estes dois homens tinham fé, muita fé. Eram homens de fé. E a fé fez a diferença. A fé sempre fará a diferença nos momentos de crise da nossa vida. Se o Senhor se agradar de nós, dizia Josué e Caleb, Ele nos dará a terra. Ter fé, nós entendemos por este episódio da vida do povo de Israel, nós sabemos, ter fé não é uma opção para o cristão. Não é uma opção para cada um de nós. Não foi uma opção para estes homens. Ter fé é um requisito para poder entrar na terra que Deus prometeu. E em Hebreus 11:6, todos nós conhecemos este versículo de cor. O que é que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. E aqueles que duvidam não entram nesta terra. E podemos confirmar isso no capítulo 14, no versículo 23 e no versículo 24. Deus disse a Moisés, verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezou verá a terra. Mas no verso 24, Deus vai dizer, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Seguir plenamente a Deus, como fez Caleb e como fez Josué, é a essência da vida do cristão. É a essência da nossa caminhada espiritual. Deus não nos chama para vencermos os desafios pela nossa própria força. Deus chama-nos para segui-lo, para aceitar aquilo que Deus deseja dar a cada um de nós, a missão que Deus tem para cada um de nós. E a nossa resposta, sem dúvida, deve ser aquela que Maria, mãe de Jesus, deu ao Senhor. Em Lucas 1:38, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim de acordo com a tua vontade. Josué e Caleb também disseram, aqui estão os teus servos, cumpra-se em nós de acordo com a tua vontade. Se assim fizermos, Deus cuidará de nós, purificará o nosso caráter e nos levará à suprema terra prometida, que é a Canaã celestial. Hoje, nós também estamos muito próximos do nosso lar de Canaã. Também estamos nas fronteiras da Nova Jerusalém, da terra prometida para cada um de nós, da morada que Deus prepara para cada um de nós. Mas a pergunta é, e a reflexão é, teríamos nós mais fé? Temos nós mais fé do que aqueles 10 espias? Qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o tamanho da nossa fé? E vou terminar com uma história. Comecei com uma história e termino com uma história. Esta história verdadeira diz assim, durante o período da Revolução Francesa, procurou-se por todos os meios apagar do espírito do povo a ideia de Deus, a ideia da religião, e fazia-se isso queimando Bíblias, fechando igrejas ou prendendo os cristãos. Um desses soldados que fazia isso, queimar Bíblias, fechar igrejas, prender os cristãos, um desses soldados das cruzadas afirmou certa vez, numa vila, a um piedoso camponês, que a igreja dessa vila iria ser destruída, com o objetivo de apagar, para deixar, dizia o soldado, deixar de ocorrer a lembrança de um Deus. Portanto, queriam destruir aquela igreja para que deixasse de existir a lembrança de um Deus no coração e no pensamento daquelas pessoas daquela vila. E a resposta deste camponês é extremamente interessante e bonita. O camponês respondeu àquele soldado, então, Senhor, para apagar a nossa fé em Deus, terá de apagar todas as estrelas do céu. Para apagar a nossa fé em Deus, terá de apagar todas as estrelas do céu. Que a nossa fé seja de tal forma forte, de tal forma firme e inabalável, que ela possa transformar a nossa vida, mas que possa também inspirar aqueles que estão à nossa volta. E que esta fé nos possa levar, sem dúvida, a ficar de pé nos momentos de crise, mas também
à Canaã celestial. É o meu desejo, é a minha oração para mim e para cada um de vós. Amém.